A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, reunidos para junto com cada um de vocês louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Como falamos ontem, hoje vamos dar continuidade à mensagem que o Senhor colocou em nossos corações, na qual fala da condição do nosso corpo nos dias de hoje. E o que tem que ser a nossa prioridade? O que a gente espera? O que precisamos fazer? Espero que você possa ter tido um domingo maravilhoso, um domingo de vitória, apesar de tudo que estamos passando. Mas eu tenho certeza que Deus ele tem preparado para cada um de nós algo maravilhoso e grandioso. Vamos orar neste momento, para iniciar esse culto, na qual temos dedicado a cada domingo, através desta plataforma, para louvar ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por mais esse privilégio que o Senhor me dá, de poder estar aqui, junto com os meus irmãos, junto com a tua igreja, para te adorar, para te exaltar. Receba, Pai, esse momento que dedicamos e separamos para te glorificar, para te exaltar, através dos nossos louvores, através das nossas orações, através da tua palavra. Usa-me, Senhor, na ministração da tua palavra, e que da mesma forma que ela me alcançou, possa alcançar a cada um dos teus que terá a oportunidade de ouvir. Seja conosco, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender.
sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe, Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe. Tens o mundo inteiro nas mãos, mas teus olhos podem ver o meu coração. Por isso me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe, Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe. Tens o mundo inteiro nas mãos, mas teus olhos podem ver o meu coração. Por isso me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder.
Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos, como prometido, continuar a nossa mensagem que paramos ontem, né? Estávamos falando no versículo 16. Paramos no versículo 16. Para quem ainda não teve a oportunidade de ter assistido a mensagem de sábado, nós estamos aqui tratando do 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 18, e 5, capítulo 5 desse mesmo livro, versículo 1 ao versículo 10, onde nós intitulamos, né, essa mensagem como o nosso poder vem de Deus. O nosso poder vem de Jesus. Nada pode nos impedir de propagar o Evangelho, nem mesmo o Covid-19. E percorremos aqui alguns temas, principalmente baseado naquilo que Paulo fala aos nossos irmãos aos Coríntios. E nós paramos no versículo 16, que Paulo diz que por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Tudo que passamos hoje, né, deve ser motivo de ânimo a cada dia. Não deixe que a pandemia venha tirar o teu ânimo. Vamos em frente. Olhe para cima, pois o seu Redentor, ele vive. Paulo vai dizer mais à frente que a tribulação, e aqui é algo para a gente até parar e refletir, ele vai dizer que a tribulação é leve e momentânea. Talvez Paulo não saiba o que estamos passando, né? Dizer que é leve e momentânea, mas ele tem o porquê falar disso. Vamos ler aqui mesmo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 33, o que Paulo está querendo dizer que era leve e momentâneo. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23 até o 33, diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, Paulo está dizendo, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos dentre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, entre trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Paulo ainda diz que a situação que ele passou, que as pessoas estão passando, é leve
e momentânea. E ele pode dizer, né? Porque diante de tudo isso que Paulo passou, nós podemos imaginar quanto sofrimento esse homem viveu. Mas mesmo assim, ele disse, né, a partir do versículo 17, que o que passamos é leve e momentâneo. Vamos ler o 17 e o 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que Paulo está querendo dizer então, depois de tudo que ele sofreu, e o que podemos tirar de ensinamento do atual momento em que vivemos? E isso tudo vai passar, isso tudo é temporal, isso tudo é um momento. O que passamos hoje e o que há de por vir é tudo transitório em comparação com a glória eterna que um dia vamos passar, que um dia vamos viver. Paulo enxergava os problemas como uma preparação para um grande dia de recompensa para o futuro dos crentes. Paulo olhava na frente, Paulo enxergava na frente que tudo aquilo que os crentes estavam passando, né, todas aquelas tribulações que eles estavam vivendo, toda a perseguição que eles passavam e que ele passou, era a preparação para uma recompensa no futuro. Tudo o que estamos passando hoje, irmãos, com certeza, está nos preparando, está nos fortalecendo para algo vindouro, para algo grandioso que nos espera no futuro. Devemos olhar para o que estamos passando hoje como uma preparação para o melhor de Deus em nossas vidas. A fé e a obediência de um crente no sofrimento são prazerosos e memoráveis para Deus. É isso mesmo. São prazerosos e memoráveis para Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, 17 e 18. Romanos, capítulo 8, versículos 17 e 18. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vamos ler também 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, o capítulo 1, versos 6 e verso 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não que Deus quer que soframos a todos os momentos, mas sofrer por Jesus é prazeroso. Nem todo sofrimento, como eu já disse, é prazeroso em si, né?
para Deus. Apenas aquele que é suportado em fé receberá o elogio de Deus. No versículo 11 desse texto que estamos lendo, em 1 Coríntios 4, diz assim: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O sofrimento que vivemos hoje, a situação que passamos hoje, tem que servir para manifestar a glória de Deus em nossa vida. O mundo invisível é mais importante para nós, porque nos tornará novos céus e nova terra que herdaremos quando Jesus voltar. O mundo visível ao qual vivemos agora, ele é passageiro. Existem dois mundos na igreja, duas dimensões. A dimensão visível, aquela que somente nós conseguimos enxergar, que é essa que vivemos hoje. Os nossos olhos só conseguem contemplar essa dimensão. E muitas das vezes, os olhos nos enganam tomamos decisões precipitadas, julgamos pelaquilo que enxergamos. Mas o mundo invisível, que é a outra dimensão da igreja, só Deus tem a condição de enxergar. E é esse mundo invisível que está esperado, está separado para cada um de nós. É esse mundo invisível que devemos esperar, que é algo grandioso, que é algo maravilhoso. O mundo visível que estamos hoje é algo que vai passar, é algo passageiro. Quanto tempo você está em isolamento social? Quanto tempo você tem saído somente para fazer as suas necessidades básicas, fazer uma compra, pagar uma conta? Quanto tempo? Paulo chama isso de leve e momentâneo. Eu imagino Paulo, que quando ele lembra de tudo que ele passou, das circunstâncias que ele viveu, ele não acha que foi tão fácil assim, tão simples passar. Mesmo hoje, eu e você temos o direito de pensar dessa forma. No entanto, quando o apóstolo Paulo ele olha para trás, e devemos nós também olhar também, e entender que o que há por vir é muito maior do que estamos passando hoje, devemos glorificar o Senhor. Durante a dor, o tempo parece ficar maior. Durante a dor, o tempo parece se estender, parece durar uma eternidade. Parece que tudo que estamos passando nunca vai acabar. É maior do que todas as coisas. Mas lembre-se, é leve e momentâneo. Vai passar, irmãos. Não devemos dar atenção às coisas que vemos, e sim aquelas coisas que não vemos. No versículo 18, diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Precisamos enxergar o eterno, precisamos dar atenção ao eterno. O que estamos vivendo hoje é temporal, passageiro, vai passar. Creia nisso, acredite, tenha fé. O grande problema hoje, nossos irmãos, é que o nosso desejo de ir para o céu, ele diminuiu. A cada dia que passa, poucos são os sermões em nossas igrejas. E eu não estou falando como promessista somente, estou falando numa igreja em geral, como reino de Deus. Muito pouco se fala da volta de Jesus. Os nossos púlpitos hoje só tem lugar para falar de prosperidade. O nosso desejo pela vida eterna deu lugar aos prazeres desse mundo. O escritor C.S. Lewis diz que somos
criaturas medíocres, forte, né, irmãos? Brincando com bebidas, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Nós nos contentamos com muito pouco. A alegria de algo maior bate à nossa porta, mas nós damos atenção a algo momentâneo, a algo que estamos vivendo. Que possamos pensar mais no céu, que possamos pensar mais naquilo que Deus preparou para nós. Quando perdemos a eternidade de vida, nós simplesmente nos contentamos com a vida que pode ser vista. Quando perdemos a eternidade da vida, simplesmente nos contentamos com a vida que pode ser vista. E aquilo que pode ser visto, irmãos, é curto, é transitório e é passível de morte. Aquilo que não se vê é um galardão eterno que está depositado em Cristo Jesus. Algo maior está preparado para cada um de nós. Devemos buscar cada vez mais e nos preparar cada vez mais para quando Jesus voltar. Essa tem que ser a nossa preocupação. Olhar e dar atenção para aquilo que não vemos. E tirar um pouco da atenção para aquilo que vemos. Não estou falando aqui que ninguém deve abandonar tudo, deixar tudo de lado, sair agora da sua casa sem usar máscara, sem se higienizar, não. Devemos seguir esses procedimentos, claro. Devemos evitar sair de casa enquanto os nossos governantes pedem para que isso aconteça. Vamos sair somente se for necessário. Aqueles que precisam sair para trabalhar, vamos. Mas os que não precisam, fiquem em casa, se protejam. Ao sair, coloquem suas máscaras. Ao voltarem, lavem suas mãos. Não estou dizendo aqui que você tenha que abandonar tudo. Não. Mas precisamos dar mais atenção ao reino de Deus. Precisamos dar mais atenção às palavras do Senhor, quando diz que está preparando algo grandioso para nós. A partir do capítulo 5, desse mesmo livro, no versículo 1, nós vamos ver que Paulo ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O nosso corpo físico é essa casa terrestre que hoje está aqui. O tabernáculo, que era algo que os judeus construíram no deserto e movimentava de um lado para o outro, e que nessas mudanças, com certeza, alguma coisa quebrava, alguma coisa rasgava. Esse é o nosso corpo, que ao longo do tempo vai sofrendo as intempéries da vida, vai perdendo a mesma vitalidade. Paulo ele diz que mesmo que a morte física o alcançasse, algo muito mais aguardava, algo muito mais valioso aguardava. O texto que nós lemos diz que sabemos que se nossa casa terrestre no tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus. Temos, verbo no presente, né? Que expressa que um acontecimento futuro está guardado para cada um de nós. Temos em Deus a certeza de que algo grandioso está preparado para nós. E a própria palavra de Deus diz: um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, mas eterna, e que se encontra no céu, esperando a mim e a você. Algo grandioso, algo eterno. E provavelmente
Paulo aqui está se referindo que ao sermos ressuscitados com Cristo, Deus tem para nós algo grandioso. O nosso corpo físico, imortal, quando encontrado com a morte, mesmo repousando numa sepultura, o nosso espírito, o nosso sopro de vida volta para Deus. E na volta de Jesus, estaremos todos reunidos junto com aquele que nos criou. Essa casa grandiosa que está preparada para nós, como já foi dito pela palavra, é algo grandioso, é algo tremendo, é algo que a gente não consegue nem imaginar. É muito maior do que aquilo que vivemos hoje. Teremos nossos corpos transformados, teremos nossos corpos modificados. Não seremos mais vasos de barro, seremos vasos de honra. Estaremos ao lado de Jesus. A volta de Jesus precisa ser pregada muito mais vezes. Precisamos falar da volta de Cristo dentro das igrejas. No versículo 2 do capítulo 5 diz que gememos. Paulo diz assim: e por isso neste tabernáculo, neste corpo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Gememos porque vivemos hoje num corpo que se deteriora, um corpo que vai definhando a cada dia, quando na realidade algo grandioso está preparado por nós. Nós, servos do Senhor, suspiramos em frustração pelas limitações desta vida presente, com os nossos pecados, as nossas fraquezas e as nossas corrupções. Queremos mais. Temos que entender que estamos aqui de passagem, irmãos. Deus nos permitiu estar aqui para pregar o seu evangelho. Somos intruso neste lugar. A nossa casa não é aqui. A nossa habitação não é aqui. A nossa habitação é o reino de Deus. E é para lá que devemos aspirar e gememos. O nosso corpo geme, porque algo maior está preparado para nós. É dessa forma que devemos acreditar e crer. O versículo 3 vai nos dizer: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Paulo aqui, ele está querendo nos mostrar, e chamou de nudez, a existência de um corpo que os seres humanos não foram criados para existirem como meros corpos, nada mais. Deus, ele nos criou de uma forma muito mais grandiosa. Da expectativa bíblica, o ser humano não é simplesmente um corpo em que habita dentro dele uma alma aprisionada, como muitos vê por aí, não. A nossa condição de morte, quando assim ela nos alcançar, ela vai se extinguir com a vida de Jesus. Vai chegar um momento em que nós vamos estar despidos por causa da morte. Mesmo nessa condição, estando nu, debaixo da sepultura, vamos ter os nossos corpos vestidos e transformados, ressuscitados no Senhor Jesus. O versículo 4 diz: pois na verdade,
os que estamos neste tabernáculo gememos angustiado, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Mesmo nós, hoje, gememos por algo maior. Mesmo assim, não queremos morrer. Claro, ninguém quer morrer. Ninguém quer perder sua vida. Ninguém passa na cabeça, eu quero morrer amanhã. Mas algo grandioso está preparado para nós após a morte. Quando Jesus voltar, algo grandioso Ele vai trazer com Ele para cada um de nós. Seremos ressuscitados da mesma forma que Ele foi ressuscitado por Deus. Creia nisso, acredite nisso. E as promessas de Deus, ela é tão grandiosa, que Deus no versículo 5, Ele vai colocar como garantia para essa promessa, e a palavra vai dizer: ora, o próprio Deus, quem nos preparou para isso, outorgando-nos no penhor do Espírito. Ele deu como garantia o seu próprio Espírito. Ele mesmo é garantia de tudo aquilo que Ele nos promete. O próprio Deus é garantia que um dia ressuscitaremos aqueles que mortos estiverem quando Jesus voltar. E aqueles que vivos estiverem terão seus corpos transformados. Deus, o próprio Deus, se colocou como garantia para que tudo aquilo na qual Ele nos prometeu viesse a se cumprir. No versículo 6, Paulo nos ensina: portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Esse corpo físico, ele nos afasta de Deus. Que possamos usar o nosso corpo para nos aproximar. Ele nos afasta por causa das condições em que vivemos, da situação que passamos. E muitas das vezes nos achamos que Deus nos abandonou. Não. Deus não nos abandonou. O nosso corpo procura por satisfações que talvez nesse momento achamos agradáveis. E isso acaba nos afastando de Deus. Mas Deus tem algo muito maior para cada um de nós. No versículo 7, Paulo vai dizer: visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. No versículo 9, e por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Fé. Vemos por fé. Paulo, ele traça aqui uma diferença entre o reino visível da manifestação da presença de Deus e o mundo visível aos nossos olhos físicos. Fé. Aquilo que a gente acredita sem ver. Muitos vão achar que é loucura. Muitos vão achar que é sandice. Muitos vão achar que como acreditar em algo sem ter a comprovação científica. Fé. Fé que move montanhas. Fé que abre o mar vermelho. Fé nas coisas que não podemos enxergar. Cada um de nós, né? Se pararmos para pensar, quando a gente ouve as histórias da grande tribulação,
Queremos não estar aqui quando isso acontecer, por causa do sofrimento, por causa das dificuldades que vamos passar. Mas eu te digo que, caso você esteja, caso o seu corpo ainda esteja aqui presente nesta terra, quando Jesus retornar, tu verá coisas grandiosas e maravilhosas. Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, Deus vai te transformar. Você vai poder contemplar coisas grandes. Você vai poder ver corpos sendo ressuscitados, transformados. Você vai ter o teu próprio corpo transformado. No versículo 10, no final da leitura, diz assim: receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós, né? E a palavra nos garante isso, estaremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós estaremos diante de Jesus e seremos avaliados por aquilo que fizemos, que deixamos de fazer. Deus vai separar o joio do trigo. Uns serão separados para a bênção e outros serão separados para a morte eterna. Que possamos juntos sermos separados para a vida eterna. Que possamos ter esse corpo hoje que nos impede de muitas coisas, ter ele transformado, modificado, restaurado para a glória de Deus. Que esse corpo que hoje é um corpo limitado possa se transformar num corpo grandioso, de proporções inimagináveis para nós. Um corpo em que não vai ver a dor, um corpo onde não vai ter o pecado, onde não vai ter o sofrimento, um corpo totalmente modificado. E para encerrar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versos 9 ao 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 ao 11. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente com todos, como também estás fazendo. Deus, Ele nos destinou para obter a salvação por meio de Jesus Cristo. No entanto, neste mundo teremos aflições, tribulações, perdas, dores, mas devemos resistir em fidelidade ao Senhor. Que nesses momentos de pandemia possamos nos compadecer para com os outros, possamos interceder para com os outros, possamos dedicar cada vez mais o nosso tempo para auxiliar e ajudar os outros, possamos sofrer tudo aquilo que os outros têm sofrido, possamos falar de Jesus. Deus nos destinou para obter a salvação, para levar a salvação. Amém? Vamos orar neste momento. Quero orar contigo. Logo após a oração, vamos estar entoando mais um louvor. Depois do louvor,
retornamos para encerrar mais esse culto em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado por permitir estar mais uma vez aqui reunidos, Senhor, como igreja, levando a Tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Senhor, como ensinado aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 9 aos 11, possamos nos compadecer das vidas. Possamos, ó Pai, nos entregarmos em ajuda aos outros, levando o Teu Evangelho. Possamos, nesse momento de pandemia, Senhor, buscar a Ti em oração, interceder pelas vidas. Esse é o nosso ministério. Nos ajude, Senhor, que o nosso corpo físico, esse vaso de barro hoje que somos, ó Senhor, mas que guarda um grande tesouro dentro de nós, que é o próprio Senhor, que é o próprio Espírito de Deus, não venha ser empecilho para que possamos pregar a Tua palavra, mesmo em momentos de pandemia. Muito obrigado, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Seguro
um de vocês que conosco participou desse momento de oração. Na semana passada nós tivemos um pequeno problema, né, na parte aqui de vídeo, e um recado que eu gostaria de passar acabou não chegando até vocês, é sobre os nossos dízimos e ofertas. Sabemos que nessa época de pandemia temos evitado de sair, mas não deixe de devolver o seu dízimo, de ofertar. Aqui embaixo, no vídeo, você vai ver aqui o número da conta, né, da nossa igreja, a agência, a conta. Use, né, desse artifício, vá até o banco, se caso você tiver alguma dificuldade, ou então ligue para nós, a gente dá um jeito. Hoje a igreja ela tem passado por algumas dificuldades por causa da arrecadação. Todos nós sabemos que os dízimos, as ofertas, eles, na nossa igreja, eles são investidos, né, em pagar os salários dos nossos pastores, na manutenção dos nossos templos, nos projetos missionários, na ajuda comunitária. Então não deixe, né, não deixe de ajudar através dos seus dízimos e das suas ofertas. Ajude o reino de Deus a prosperar cada vez mais. Ajude a igreja de Deus a continuar, né, firme nessa caminhada. Eu tenho certeza absoluta, não porque você vai dizimar ou vai ofertar, mas porque Deus tem o prazer de te abençoar a cada dia. Amém? Então eu te agradeço por ter estado conosco até esse momento, e eu peço que você curve suas frontes nesse momento e vamos nos despedir com a bênção apostólica. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Amém.